Eu quero meditar com você nessa noite no Evangelho de João. É um texto muito conhecido nosso, onde nós já lemos e sabemos muitas vezes de cor e salteado, no capítulo 6. É o texto que fala da multiplicação dos pães. Evangelho de João, capítulo 6. Deixe ele aí reservadinho. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, 10, ok? Nós temos vivido momentos difíceis como crentes, como sociedade, como família. A pergunta que eu faço é: será que nós temos entendido o que é que Deus quer para as nossas vidas, principalmente nós como cristãos, nós como servos do Senhor? Será que temos entendido o que o Senhor quer transmitir a nós nesses momentos? Porque Deus, ele continua falando, Deus continua agindo nos nossos corações. E o Senhor tem sempre uma mensagem, mesmo em meio a essas lutas, essas dificuldades, o Senhor quer ensinar algo para nós. E com certeza o que o Senhor quer ensinar a nós é algo referente ao seu reino, é algo referente à sua vontade, é algo referente aos seus projetos, aquilo que ele tem para nós, tanto como igreja, aquilo que ele tem para nós, tanto como crentes individualmente. Então Deus está sempre ensinando. A pergunta é: será que nós temos aprendido as lições de Deus? Será que nesses momentos que temos vivido, será que temos entendido o que o Senhor quer para nós nesse tempo que estamos passando aí, nessas situações todas que estão acontecendo? Será que essa pandemia, será que esse movimento que está acontecendo não somente no Brasil, no mundo, tem trazido algo para os nossos corações de Deus? Nós temos aprendido de Deus algo que possa fortalecer a nossa fé, que possa nos animar, mesmo diante de situações adversas. O Senhor, ele quer nos ensinar, o Senhor, ele quer trazer algo aos nossos corações para fortalecer a nossa fé e a gente compreender a vontade do Senhor. E é interessante que nesse texto que nós lemos aqui, onde Jesus ele ensina as multidões, ele quer nos ensinar algo, ele queria ensinar algo, com certeza o Senhor Jesus está sempre ensinando algo. E ele quer ensinar algo àquele povo, mas me parece que poucos aprenderam ou poucos compreenderam a mensagem do Senhor. E em especial, teve um jovem que compreendeu muito bem a mensagem do Senhor. Que, através da prática dos ensinos de Jesus, ele conseguiu transmitir algo interessante, ele conseguiu transmitir que ele compreendeu a mensagem do reino. Ele conseguiu transmitir que ele compreendeu a mensagem de Jesus, através de um gesto simples, um gesto que poucos, ou na verdade nenhum ali teve a atitude de fazer, nem os próprios discípulos de Jesus, nem aqueles que andavam com Jesus. Vamos ler o texto? Capítulo 6 do Evangelho de João, do versículo 1, diz assim: Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque tinham visto sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, erguendo os olhos, viu uma grande multidão que se aproximava e disse a Felipe: Onde compraremos pão para toda esta gente comer? E ele perguntava isto somente para o experimentar, pois já sabia o que ia fazer. E respondeu-lhe Felipe: 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço. Outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? E disse-lhe Jesus: Mandai o povo assentar-se. Havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se os homens em número de quase 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu
com os que estavam sentados e fez o mesmo com os peixes. Olha que coisa interessante, né? O texto fala que muitas pessoas estavam seguindo Jesus, não pelo fato dele ser Jesus ou por conta da mensagem de Jesus, mas estavam seguindo Jesus por conta dos milagres, por conta das curas, por conta das libertações. Não é errado as pessoas seguirem Jesus, até porque esses são sinais do reino, e eram os sinais que estavam deixando evidência o ministério de Jesus e confirmando o ministério de Jesus naquele local. Pessoas difíceis, de duro coração, pessoas que estavam envolvidos com uma religiosidade também dura, fria. Então as pessoas precisavam de sinais. E aqueles sinais deixavam bem claro que Jesus era o Filho de Deus. Jesus era o enviado. Jesus era o Messias que tinha as respostas que aquele povo precisava. Jesus era o Messias que traria ali o perdão dos seus pecados e trazia a liberdade tão esperada. Para muitos não compreenderam o que era essa liberdade. E Jesus era o Messias que traria o reino de Deus, que sinalizaria o reino de Deus e que mostraria a vontade de Deus para aqueles homens. Muito bem, aqueles homens, a Bíblia relata que cerca de 5.000 homens estavam seguindo a Jesus, fora as outras pessoas. Eram muitas e muitas pessoas que estavam seguindo a Jesus. E dado um certo momento, aqueles homens se assentaram e esperavam algo de Jesus. E aí Jesus queria alimentar aquele povo. E os próprios discípulos de Jesus que andavam com Jesus ficaram pasmos por conta daquela situação. Era muita gente. Como que ele iria alimentar tantas pessoas? Só homens, eram 5.000 homens, fora idosos, fora mulheres e fora crianças. E Jesus experimentou os seus discípulos. É interessante a gente observar essa questão de Jesus experimentar esses discípulos. Parece também que até aqueles discípulos que estavam andando com Jesus, até aqueles discípulos que estavam caminhando e que viram tantas coisas Jesus fazendo, não estavam entendendo a mensagem do reino, não estavam entendendo o propósito de Jesus, não estavam entendendo o que é que Jesus queria ensinar. Tanto que eles duvidaram da capacidade de alimentar aquelas pessoas. Era muito dinheiro. E de repente Simão Pedro diz: está aqui um rapaz, um rapazote, provavelmente talvez um adolescente. E aí a gente vai para a Bíblia, a gente vê os adolescentes, os jovens, talvez no seu coração mais sincero, talvez nas suas motivações mais sinceras, na sua juventude, no querer desbravar, no querer descobrir. Jovens sempre foram bênção no reino de Deus, sempre foram bênção na igreja de Jesus, sempre foram bênçãos através dos tempos. Quando a gente olha para aqueles jovens ali, Daniel e os seus amigos, nós ficamos assim entusiasmados de ver quão novos eles eram e como eles representaram tão bem o reino de Deus e fizeram a diferença. Quando a gente olha o jovem Davi, um menino de garra, de força, que foi escolhido por Deus e na sua juventude serviu tão bem a Deus. Quando a gente olha José, um jovem que fez a diferença no local onde ele estava. Então, jovens, eles são dinâmicos e talvez eles tenham uma percepção melhor das coisas. E é interessante que esse jovem, ele apresentou ali 5 pães e 2 peixes. E aí Pedro diz: o que são esses 5 pães e 2 peixes diante dessa grande multidão? A resposta não estava nos 5 pães e nos 2 peixes. A resposta estava primeiramente em Deus e depois no coração daquele jovem que compreendeu a mensagem do reino. Daquele jovem que viu Jesus fazer milagres, que viu Jesus fazer curas, que viu Jesus fazer coisas espantosas, mas de um coração que compreendeu muito mais do que milagres, do que curas, do que milagres assombrosos. Ele compreendeu a mensagem de Jesus. Ele compreendeu o propósito pelo qual Jesus estava ali. Ele compreendeu o propósito pelo qual Jesus estava ensinando aquela multidão.
E foi fundamental a compreensão deste jovem para este milagre. E é interessante que Jesus, que Deus, Ele nos dá a oportunidade de participar das suas maravilhas. Ele nos dá a oportunidade de participar dos seus milagres. Ele nos dá a oportunidade de ser e fazer a diferença no seu reino. Basta que a gente tenha um coração sincero e puro e que a gente esteja atentos, com os ouvidos atentos, com os olhos atentos, com os corações atentos, para compreender qual é a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E aquele jovem apresentou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixes, e Jesus pegou aquilo com muita alegria e deu graças a Deus, e a partir daqueles pães e daqueles peixes, ele fez aquele milagre maravilhoso que alimentou aqueles 5.000 homens e aquele tanto de pessoas que estavam ali, jovens, adolescentes, mulheres e tudo mais. Então, o que foi que esse menino compreendeu? O que foi que fez a diferença no coração desse menino? Ele compreendeu justamente a mensagem do reino quando ele se dispõe a abrir mão do seu direito, a abrir mão daquilo que ele tinha para ser bênção na vida de outros. Com certeza aquilo era o alimento diário dele. O pão é o alimento base do judeu, assim como o peixe. E aquilo era o que ele tinha para passar o dia. Já era tarde, já estava ali caminhando e precisava de comer. Mas ele não olhou somente para ele. Ele não olhou para o seu direito. Ele olhou para o próximo. Ele entendeu que o próximo também precisava daquilo que ele tinha. E talvez aquilo que ele tinha não era suficiente nem para ele, mas mesmo assim ele abriu mão para poder abençoar o próximo. Ele entendeu a mensagem do reino e a mensagem de Jesus. A mensagem do reino é para que as pessoas entendam que eles devem ser bênção na vida dos outros. Uma das mensagens do reino. A mensagem do reino também deixa claro que nós devemos nos importar com aqueles que estão do nosso lado. A mensagem do reino deixa claro que nós temos que repartir aquilo que nós temos com aqueles que não têm. A mensagem do reino deixa bem claro que o direito que eu tenho, se eu colocar nas mãos do Senhor, ele vai ser muito melhor usado. Então aquele jovem, ele dispôs de tudo o que ele tinha para poder abençoar o próximo. Deus também fez isso com o seu filho amado. Ele abriu mão do seu filho, ele entregou o seu filho para que a morte de seu filho pudesse trazer vida para nós. Deus abriu mão do seu unigênito, ele deu o seu unigênito a nós, para que a vida dele nos fizesse ter vida de verdade. E através da vida de Jesus, muitas e muitas vidas ganharam sentido, tiveram sentido. Muitas e muitas vidas puderam alcançar o coração do Pai, puderam ter um relacionamento com Deus. Muitas vidas que estavam mortas nos seus pecados e nos seus delitos, agora têm vida de verdade, porque a vida de Jesus foi dada para que muitos pudessem ter vida. Olha que coisa interessante, este jovem simples pegou o que tinha, compreendeu a mensagem do reino e foi bênção na vida dos outros. O que nós temos que compreender é que nós somos chamados também para ser bênção na vida dos outros. Nós somos chamados para entender que nós devemos colocar os nossos direitos aos pés do Senhor, para que Ele possa fazer com que esse direito seja bênção na vida de outros. Nós temos que entender também como cidadãos do reino que aquilo que eu tenho, ele deve ser bênção, serve de bênção para o próximo. A mensagem do reino, a mensagem de Jesus, é essa mensagem de distribuir, essa mensagem de abençoar, essa mensagem de ser e de fazer a diferença com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. O meu dom, o meu talento, as minhas qualidades devem ser colocadas diante de Deus para poder ser bênção. Ser bênção na vida do próximo, ser bênção na igreja do Senhor Jesus Cristo, ser bênção no reino de Deus.
Quando eu compreendo a mensagem do Evangelho, eu entendo que tudo que eu tenho, que tudo que eu sou, não é para minha glória, não é para o meu louvor. Quando eu compreendo a mensagem do Evangelho, eu entendo que os meus dons, os talentos que o Senhor me deu, que as condições que o Senhor me deu, é para a glória dele. Quando eu entendo a mensagem do Evangelho, aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou, eu coloco em favor do próximo. Eu não vejo somente mais aquilo que é para mim. Mas eu até considero o próximo mais importante do que eu mesmo. Porque Filipenses diz isso, que Jesus, ele fez isso. E quando nós nos dispomos a colocar tudo que eu tenho, tudo que eu sou, diante do Senhor, diante do seu reino, para abençoar, com certeza, além de abençoar, eu vou ser abençoado. Será que nós temos entendido nesses momentos que nós estamos vivendo quem somos e o que Deus espera de nós? Será que nesses momentos de dificuldade e de prova eu estou disposto a abrir mão do que eu sou ou do que eu tenho para que possa ser bênção na vida do outro? Será que nesse momento agora que estamos vivendo de pandemia, nesse momento às vezes de dificuldade, para muitos de desespero, eu estou disposto a estender as minhas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me para a glória do teu nome, para que eu possa ser bênção? Talvez não alimentando, talvez não ofertando, mas talvez trazendo uma palavra de amor, de carinho, de apoio, uma palavra de compreensão. Será que eu estou disposto a pegar aquilo que o Senhor deu a mim? Porque tudo que nós temos é dado pelo Senhor. Esses pães e esses peixes foram dados pelo Senhor. Pertencem ao Senhor. Será que eu estou disposto a pegar aquilo que eu ganhei de Deus e colocar à disposição do seu reino e da sua vontade? Hoje estava com meu sogro em um local e um rapaz falando a respeito de trabalho, disso e daquilo, que a gente tem que trabalhar, e começou a falar de algumas igrejas. E eu disse para ele a respeito de Jeremias 33, 23, que diz que as misericórdias do Senhor, é Lamentações de Jeremias capítulo 3, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. E elas são a causa de eu não ser consumido. Eu disse para ele assim: o fato de você estar vivo hoje não é porque você é merecedor, é porque Deus é misericordioso. E Deus te deu saúde nesse dia para que você possa trabalhar. Mas você deve entender que não é somente o seu esforço. Tudo o que você tem, tudo o que você faz, tudo o que você é porque Deus é misericordioso e deu a oportunidade a você de poder nesse dia viver. Que nós, como cristãos, como crentes em Jesus Cristo, possamos entender isso. Que somos o que somos, fazemos o que fazemos, exercemos os nossos ministérios, os dons e os talentos, não porque somos os melhores, não porque Deus ele me escolheu por conta do que eu sou ou do que eu tenho, mas é por conta da misericórdia e da graça dele. Então que eu possa pegar tudo o que eu tenho e tudo o que eu sou e possa colocar aos pés do Senhor, nas mãos do Senhor, para que através do seu toque, através da sua bênção, sobre aquilo que eu tenho, sobre aquilo que eu sou, eu possa me tornar bênção na vida de outros. Eu possa me tornar bênção na igreja do Senhor. Eu possa me tornar um instrumento no reino de Deus. Ser um agente de bênção na vida do próximo. A mensagem do Evangelho é que a gente possa crer no seu Filho Jesus Cristo. Crer de um tal modo que eu possa colocar tudo o que eu sou e o que eu tenho nas mãos dele, para que ele possa fazer com que isso multiplique e seja bênção na vida de outros. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao seu coração, que você possa, através de um coração grato, de uma mente grata, compreender a mensagem de Jesus Cristo e possa viver o Evangelho de gratidão, o Evangelho de entrega, o Evangelho de renúncia, e ser bênção na vida de muitos outros que estão ao seu derredor. Não é o que você tem, não são os seus dons, não são as suas qualidades somente,
são importantes, mas o mais importante é o que Deus é na sua vida e o que Ele pode fazer com aquilo que você tem, se você estiver disposto a colocar a favor do seu reino, a favor da sua obra. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus pelo dom da vida, né? Agradeça a Deus pelos dons e os talentos que Ele deu a você. Agradeça a Deus pela oportunidade de poder ouvir a mensagem, de poder crer no Senhor Jesus Cristo. E peça a Deus força e coragem para colocar tudo aquilo que Ele te deu a serviço do reino dEle, a serviço dEle mesmo. E com certeza Deus vai multiplicar muito mais isso, se for usado para a glória do nome dEle. Amém? Vamos orar.